noite a todos. Eu vou compartilhar a minha tela justamente para abrir durante, né, as demonstrações com CodeBlocks, né, com as execuções. Caso vocês queiram acompanhar, né, com a ferramenta do CodeBlocks nas máquinas de vocês, é só pedir um tempo, né? Por exemplo, eu fiz uma instrução, você tá copiando, está fazendo, você pode solicitar uma parada, uma pausa, porém lembrando, tá? Essa aula está sendo gravada. Então, se caso amanhã, depois de amanhã, você quiser realizar os exemplos ou assistir novamente, não vai estar disponível, tá? Então, não precisa se preocupar em fazer hoje, tá? Para não gerar nenhum conflito ou desconforto durante a aula, beleza? Vou compartilhar minha telinha. Aí. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, tá? Não sei se vai ficar registrado, então vai facilitar. A hora que vocês estão lá no EAD, tá? Na parte de disciplinas, se eu não me engano, de vocês vai ter, além das disciplinas que vocês possuem, algumas como algoritmo e lógica de programação, né? Do Fernando Kendi, tá? Ó, essa daqui. E algoritmo e lógica de programação, Patrícia Maturana, tá? A da Patrícia é para elétrica e civil, tá? A da mecânica é comigo. Então, vocês vão acessar este link aqui, ó, tá? Do Fernando Kendi. Aqui dentro, pessoal, vocês vão observar que tem um link para abrir o Teams, tá? Tem o arquivo de instalação, os slides. Como eu e a Patrícia dá a mesma aula, a gente compartilha o mesmo material, tá? A lista de exercícios, tá? Que no caso essa lista foi, se eu não me engano, passada para vocês desenvolverem durante as férias, né? Que nós tivemos. E as vídeos, tá? Então as videoaulas eu vou soltando conforme o progresso, tá? Eu até agora lancei para vocês a videoaula 1, né? Da parte da introdução e a parte 1 e 2 do slide, tá? A videoaula 2 do slide e a videoaula 3 do slide, só que eu acho que, se eu não me engano, foi até a metade. Eu vou dar sequência, tá? Na continuação da aula 3, tá? Lembrando que depois eu solto os vídeos dos exercícios, porque a aula 1 também possui exercício, tá? E a aula 2 e 3 também. E aí eu posto esses vídeos resolvendo os exercícios, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Se falar assim, poxa, eu precisava ver um exemplo para fazer isso e isso. Aí eu executo aqui também, tá? Durante a aula para tirar as dúvidas, tá, pessoal? Vamos ver quanta gente já tem. Ainda tem pouca gente, mas também a gente não pode ficar esperando, né? Tem 11 pessoas, tá? Aí eu vou dar sequência e aí conforme vocês tiverem dúvida, né, vocês podem me perguntar, tá? Bom, então aqui ó, no diretório slides, tá? A autora aqui da Patrícia, tem as aulas de 1 a 6, tá? A gente está na aula 3. Eu vou abrir o slide para mostrar, né, onde a gente parou. Tá, ó. Então, só para relembrar, essa aula 3 eu falei sobre incremento e decremento, tá? Que é, no caso, somar mais 1 e subtrair mais 1, menos 1, tá? Então, quando você soma mais 1, é incremento, quando você subtrai, é decremento, tá? Uma outra coisa com relação... Oi. Tá. A gente falou sobre os operadores relacionais, tá? Então, os operadores relacionais são relativos a maior, menor, igual, maior ou igual e menor ou igual, tá? E diferente. Então, são 6 tipos, né, de operadores relacionais. Nós falamos sobre os operadores lógicos, tá? Que é quando nós temos duas situações, tá, de verdadeiro e falso. Por exemplo, quando você está aqui, ó, nos relacionais, quando você fala 15 é menor que 20, você está criando uma afirmação. Se essa afirmação for verdadeira, significa que ele vai te retornar 1.
Se for falsa, ele te retorna 0. Nesse caso, 15 é menor que 20. Isso é verdadeiro, porque o valor de 15 é menor que 20. Aqui, na situação de baixo, já não é verdadeiro, porque 15 não é igual a 20, tá? Isso aqui vai me retornar 0, tá? Por quê? É falso, tá? Então, essas identificações dos operadores relacionais, a gente utiliza nos operadores lógicos. Por quê? Nos operadores lógicos, eu estou verificando dois operadores relacionais. Por exemplo, esse com esse e esse com esse, tá? Aqui no caso dos operadores lógicos é o E, tá? Simbolizado, né, com 2E comercial. E aqui no caso do OU é simbolizado com, né, é criado esse símbolo de 2 barras, tá? Retas. Significa OU, né? E aí, igual na matemática, quando você tem a atribuição do E, isso daqui, né, no caso, essa primeira etapa e essa segunda etapa, para ser verdadeira a estrutura, ela precisa que as duas sejam verdadeiras, por causa do E. Isso e aquilo. Agora, quando eu tenho o, eu só utilizo um dos campos. Para... Não deixa pipoca, não. Certinho está. Deixa eu... Peraí. Aí, ó. Beleza. Bom, deixa a pipoca para mim, brincadeira, hein? Então, vamos dar sequência, tá? Esse é o exemplo que eu havia passado já em videoaula, então eu não vou precisar passar novamente, só explicando que a gente já passou pela ideia dos operadores lógicos. Os exercícios eu pedi para que vocês fizessem, tá? Dessa aula, tá? Então, aqui no caso, ele está pedindo para construir um programa que digite 2 números para incrementar o primeiro e decrementar o segundo número e mostrar a soma dos dois. Aqui ele está pedindo para digitar 2 números e comparar, verificar se são iguais, se o primeiro é maior que o segundo e se o segundo é maior que o primeiro. E aqui no terceiro é para você verificar a temperatura, né? Pedir para a pessoa digitar uma temperatura e comparar se a pessoa está com febre, né? No caso 37 graus para cima, e se a temperatura é maior que 38, tá? Então essas duas condições, essa e essa aqui, tá? Porém, é claro, esses exercícios eu vou passar para uma videoaula resolvendo eles, tá? Mas antes que a gente resolva esses exercícios, tá? A gente tem que dar matéria na sequência da aula, né? Tem que dar continuidade. Até então, eu havia passado para vocês algumas situações, como por exemplo, eu vou abrir o CodeBlocks só para mostrar para vocês, e aí, caso vocês queiram apenas observar por enquanto, depois se tiver alguma dúvida, eu posso estar resolvendo, né, logo na frente, tá? Essa aula ela não vai ser tão comprida, então lá pelas 10h20, 10h30, eu meio que tento finalizar, tá? E aí abro para vocês tirarem algumas dúvidas caso tenham, tá? Então, ó, eu tô com o meu CodeBlocks aberto, tá? Então eu vou abrir aqui um novo projeto, né? Criar um novo projeto, console application, isso tudo está nas videoaulas, tá? Então, ó, linguagem C, vou criar o nome do meu projeto, vou dar um exemplo, né? Tipo, por exemplo, hoje é dia 22, né? Então, vou colocar assim, ó, 22/04/2020. Não vou colocar um título, vou colocar só a data de hoje, tá? Tudo junto, não vou nem colocar espaço, nada. Aqui tem um 2 a mais, né? Ó, 22/04/2020, tá? Clicar em próximo e finish. Bom, meu projeto já foi criado, tá? Então ele está aqui, o meu projeto, o diretório que meu projeto possui e dentro dele um arquivo main.c, tá? Aqui está o meu projeto principal. Para quem não lembra, essas duas linhas são as bibliotecas, tá? Então é a partir delas que a minha programação vai ser executada. E aqui nós temos o int main, que é a nossa função principal, tá? Sem ela, nossa programação não existe, tá? Dentro do meu int main, entre as chaves, nós possuímos 2 campos, né? 2 execuções. No caso, um printf para imprimir na tela e um return,
tá? Eu vou apagar esses dois, tá? Porque nós não vamos usar eles agora, tá? Bom, só para recapitular, tá? Para que vocês lembrem, quando você vai desenvolver um exercício ou quando você vai programar, né? Desenvolver uma programação para atingir um objetivo, primeiro de tudo, você tem que passar pelas etapas, tá? As etapas, elas são bem simples, né? Se você pegar, por exemplo, eu vou executar um desses daqui, ó. Vou fazer esse primeiro aqui rapidinho, só para mostrar, tá? Ele fala assim, ó, construa um programa que digite 2 números. Então, você sabe que a pessoa vai digitar 2 valores. Então, automaticamente, eu vou vir aqui na minha programação e vou falar, opa, se são 2 valores que ela precisa digitar, eu preciso criar, né, declarar variáveis, para que essas variáveis recebam esses valores, para eu poder utilizar os valores que a pessoa digita. Então, se são valores inteiros, é do tipo int, né? Se são valores reais, é do tipo float, né? Se são valores do tipo texto, char. Então, são 3 situações que a gente tem dentro das declarações, podendo ser int, float ou char, tá? Dessas 3 aqui, tá? A primeira é de inteiro, a segunda é real e a terceira é caractere, tá? Como são 2 números, vou colocar como números inteiros, então eu vou declarar como int. Vou vir aqui e falar assim, ó, número 1, por exemplo. Então, eu criei uma variável chamada número 1, tudo junto, do tipo inteiro. E vou criar automaticamente na frente o número 2, porque é a segunda variável do tipo inteiro. Então, isso aqui é uma variável e isso aqui é outra variável, tá? Se eu quero que a pessoa digite, né, porque esse é o intuito, ó, digitar 2 números, eu preciso utilizar aqui uma coisa chamada scanf. Só que o scanf, ele só vai fazer a leitura. Então, eu preciso criar um formuláriozinho para que a pessoa identifique que ela tem que digitar. Porque se eu executar isso aqui, ó, da telinha preta, assim, não fala nada, né? Ele acaba o processo. Então, eu uso o printf para imprimir na tela, tá? Então, ó, eu vou colocar entre aspas duplas, porque é um texto, tá? Então, ó, digite 2 valores, ó, 2 valores, tá? Numéricos, ó, numéricos, beleza, né? Contra barra N, lembrando que esse contra barra N é para pular de linha, tá? Então, ó, estou imprimindo na tela esse texto aqui, ó, tá? Isso aqui pula de linha. Então, digite 2 valores numéricos. Meu scanf é para fazer a leitura dessas informações, correto? O printf imprime na tela e o meu scanf lê o que a pessoa vai digitar. Se eu pedir para digitar 2 valores numéricos, então subentende-se que dentro do meu scanf eu tenho que informar ele que ele vai ler 2 valores numéricos. Então, porcentagem D, porcentagem D. Aí você vai falar assim, poxa, mas você repetiu 2 vezes aqui? Porque esse aqui é para o primeiro valor numérico e esse outro porcentagem D é para o segundo valor numérico, tá? Então, você sabe que o scanf ele vai ter 2 leituras. Se tivesse 6 leituras, então você teria 6 porcentagem D, tá? Porque aí você sabe que são 6 valores numéricos. Como são só 2, eu coloco apenas 2 vezes o porcentagem D, tá? Isso eu coloco entre aspas duplas, tá? Aí você vai falar assim, tá, o scanf, ele já sabe que ele vai ler 2 valores do tipo inteiro, mas ele tem que salvar no número 1 e salvar no número 2. Então, no meu scanf mesmo, eu vou colocar uma vírgula após a aspas dupla, e comercial número 1, vírgula, e comercial número 2, tá? Por que o e comercial? Lembra que eu falei? Isso aqui chama-se endereço, tá? É a representação de endereçamento. Então, o valor que a pessoa digitar aqui vai ser salvo nessa primeira variável. O valor que a pessoa digitar aqui vai ser salvo na segunda variável. Então, se você executar, ó, você observa que já ele escreveu, né, digite 2 valores numéricos, que é o que está aqui no meu printf, e está aguardando
o scanf. Ó. O scanf está aguardando ler um valor numérico e salvar na variável. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, né, 7 e der Enter, ele está esperando, porque o meu 7 entrou aqui, ó, tá? No primeiro porcentagem D. E a hora que eu dei Enter, esse 7 veio para o número 1, tá? A hora que eu digitar outro valor, por exemplo, 20, e der Enter, o que acontece? O meu 20 foi lido, tá? Pelo programa, né? Pelo scanf, e foi armazenado no número 2, tá? Bom, isso é a primeira parte do exercício, porque ele fala assim, ó, construir um programa que digite 2 números. Então, a pessoa já está digitando os 2 valores. Agora, o que ele fala? Ó, você tem que incrementar o primeiro número. Incremente o primeiro. Como é que eu faço para incrementar o primeiro? É simples. O primeiro não é o número 1. Então, eu venho aqui, ó, na minha programação e falo assim, ó, número 1 mais. Isso aqui significa que eu estou incrementando, ó, mais, isso aqui é o símbolo do incremento, a variável número 1. Essa variável é o primeiro valor, que é justamente o que ele pede aqui, ó. Incremente o primeiro valor. Beleza. Agora, ele fala assim, ó, decremente o segundo número. Aí você vai falar assim, opa, então vamos decrementar o segundo número. Número 2 menos. Isso significa que eu estou decrementando esse valor, tá? Então, por exemplo, a pessoa digitou, igual eu havia digitado, 7 e 20. Então, o número 1 é 7. 7 com incremento dá 8, né? Soma mais 1. 20 com decremento dá 19, tá? Porque é 20 menos 1. Toda vez que eu incrementar, soma mais 1. Decrementar, subtrai 1, tá? Ah, mas como é que eu sei se realmente realizou, né, o incremento e o decremento? Simples. Você pode vir aqui, ó, e imprimir na tela, por exemplo, né, a porcentagem D, o número 1. E imprimir na tela, novamente, só que o número 2, para você saber se realmente os valores foram decrementados e incrementados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um contrabarra N e um contrabarra N aqui para ele pular de linha. Aqui no scanf não precisa de contrabarra, tá? Porque é leitura. Eu só dou contrabarra N, contrabarra T no printf, tá? Dentro das aspas. Então, nesse espacinho aqui, ó, do porcentagem D, vai ser apresentado o valor que foi digitado aqui. E nesse espacinho, o valor que está aqui, tá? Então, se eu executar novamente, ele vai me pedir para digitar 2 valores numéricos, tá? Então, ó, eu vou digitar o primeiro. Vou chutar um valor aqui, ó, 9. Né? O primeiro valor é 9. Vou dar Enter e ele vai me falar, ó, falta o segundo número, né? Tô fazendo, o meu scanf está lendo 2 valores, então falta o segundo. Vou digitar um valor alto, vai, 60. E vou dar Enter. Se você observar, ele imprimiu aqui no final 10 e 59. Por quê? É esses dois printf aqui, ó. O primeiro printf, ele está imprimindo o número 1, não é? Ah, mas o número 1 não era 9? É, só que você não, na linha 11 aqui, ó, não incrementou, somou mais 1. De 9, ele passou para 10. O número 2 aqui, você decrementou ele, então ele subtraiu 1. Então ele era 60, agora passou a ser 59, tá? A função do incremento e decremento é justamente subtrair e somar 1, tá? Esse mais, como eu havia falado antes, é o mesmo que você falar assim, ó, número 1, recebe você mesmo mais 1. Então, o que ele faz? Ele fala assim, ó, a pessoa digitou 10, 10, recebe você mesmo, que é 10 mais 1. Então, no lugar do 10, ele vai receber o quê? 11, tá? Que é o valor atual mais 1, tá? Então, essa execução do mais é justamente para agregar, incrementar um valor mais 1 ou decrementar o valor menos 1, tá? É claro que o exercício, ele não para por aqui, porque eu só fiz esses dois, né? Ó,
Falta mostrar a soma desses resultados. Então, o que eu poderia fazer aqui na continuação? Printf, a soma é, né? Por exemplo, ó, vou colocar um H porque eu sei que a acentuação não vale, porcentagem D, e aqui eu vou somar, ó, número 1 mais número 2. Tá? Significa que, vou dar um contrabarra N para pular de linha, tá? Como se fosse um Enter. Então, ó, a soma é, aqui dentro, vai aparecer a soma desses dois valores, né? Que é os valores já alterados, incrementado e decrementado. Se eu executar a programação, deixa eu diminuir a tela aqui, para vocês poderem ver. Aqui, aí. Então, ó, digite dois valores numéricos. Vai, eu vou digitar 4 e 8, né? Ó, significa que ele incrementou o 4, então 4 mais 1 se tornou 5, tá? E o 8 menos 1, porque eu decrementei, né, o número 2, se tornou 7. 5 mais 7 é 12. Então, ele somou os valores já. Aí você vai falar, tá, mas 8 mais 4 também é 12. Sim, a lógica bate, porque se você está somando 1 aqui e subtraindo 1 aqui, é a mesma coisa que nada. Você não alterou, no caso de uma soma, tá? Mas os valores, ó, vocês observam que depois que eu realizo o incremento e o decremento, eles alteram o resultado aqui na saída, tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse exemplo? Tá? Vocês tem alguma coisa que, né, precisaria mostrar para vocês? Tem algo que vocês queiram, né, identificar ou, né, falar, ó, não entendi isso, não entendi aquilo? Eu tô deixando aberto, tá? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, né, eu faço um exemplo aqui. Beleza, tá tranquilo então. Só para relembrar, uma pessoa hoje me mandou uma mensagem falando assim, poxa, o senhor pediu uns exercícios que pede para digitar o nome, né, idade, sei lá, e a turma ou o ano, né, que está cursando, né. Para fazer esse exemplo é bem simples. Esse aqui eu vou deixar feito, tá? Então eu vou criar um novo projeto para mostrar como faz a leitura de texto, ou seja, né, de uma palavra, tá? Então, ó, vou criar aqui, ó, não vou nem fechar ele, vou aqui, ó, novo, né, File, New Project, Console Application, linguagem C, tá? Vou colocar assim, ó, nome, exemplo, tá? Porque vou fazer leitura de um nome, tá? Vou dar Next e Finish. O meu projeto já foi criado, tá? Ó, sources main do nome exemplo, tá? Vou clicar duas vezes. Bem, e aqui está meu projeto iniciado, né? Ou seja, é o meu projeto que é criado quando eu crio a minha programação, né? Automático. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, como eu vou ler nome, eu já sei que eu vou utilizar variáveis do tipo char, tá? E aí eu vou colocar assim, ó, nome. Só que char é caractere, né? E caractere é uma letra. Por exemplo, aqui nesse include, que é essa palavra aqui em cima, ó, tem o caractere I, o caractere N, o caractere C, L, U. São caracteres, tá? São letras. Se eu deixar dessa forma, significa que o meu nome, minha variável, vai receber uma letra só. Ah, mas não tem uma pessoa que tenha nome com uma letra só, né? É um conjunto. Se você pegar Alex, são 4 letras. A, L, E, X, né? Então, para que eu consiga fazer com que essa variável receba mais de um caractere, significa que aqui, ó, eu vou ter que colocar isso aqui, ó, colchetes, tá? E dentro dele o tamanho. Quantos caracteres eu quero ler, né? Até quantos? Ah, sei lá, 30 caracteres. 30 é uma quantidade boa. Não tem nome com mais de 30 caracteres, né? Então, eu vou colocar 30 aqui, tá? Dessa forma, nessa declaração, a minha variável nome do tipo char vai receber até 30 char, né? 30 caracteres, tá? Bom,
Feito isso, então eu vou pedir aqui um printf e vou falar assim, ó, digite seu nome, ó, né? Vou dar até um _n para pular de linha, lembrando, né? _n pula de linha, e vou usar o scanf para fazer a leitura. Bom, o senhor falou assim para mim, vou até deixar já pronto aqui, ó, essa parte, porque a minha variável está aqui, ó, nome, beleza. O senhor falou para mim que o scanf faz a leitura, só que eu preciso informar duas coisas, o que ele vai ler e aonde ele vai salvar. Eu sei que ele vai salvar aqui no nome, então eu já coloquei o e-comercial nome aqui. Agora eu preciso falar para o scanf o que ele tem que ler. Se fosse um número inteiro, porcentagem D. Se fosse um número real, porcentagem F de faca, né? Ó. Se for um caractere? Se for caractere, uma letra só é C. Agora, se for um conjunto de caracteres, é S. Por quê? S significa string, tá? É uma string, é um conjunto de caracteres, tá? Por isso que a gente usa S, tá? Bom, feito isso, a hora que eu executo minha programação, ele me fala, ó, digite seu nome. Vou digitar aqui, ó, Fernando, e vou dar Enter. Bom, ele não deu nenhum erro, ele finalizou o processo, ó, o processo retornou 0, beleza. Ele acabou, né? Já não tem mais execução, porque eu só pedi para a pessoa digitar o nome, eu digitei e salvei aqui, né, no nome. Aí você vai falar assim, poxa, mas como é que eu sei se realmente salvou a informação na minha variável? Ué, vamos imprimir ela, né, ó, printf, porcentagem S, nome. Para ficar diferente, para não sair dois nomes iguais, eu vou fazer assim, ó, o nome digitado foi, ó, porcentagem S. Então, o nome digitado foi porcentagem S. Esse carinha aqui, ó, vai receber o quê? O que está dentro desse nome. Se a pessoa digitou Alex, vai aparecer Alex aqui. Se a pessoa digitou Fernando, vai aparecer Fernando aqui, tá? Então, ó, eu vou executar a programação. Faltou um ponto e vírgula. Ó, os erros, pessoal. Você viu que eu tentei executar, ó, e ele me deu um erro na linha 13. Ó. Aí eu venho aqui embaixo, ó, e verifico, ó, 13, linha 13, erro, expected, ponto e vírgula, before, chave. Aí você vai falar assim, poxa, before é antes, tá? Bom, a chave é da linha 13, tá aqui. Antes da linha 13 tem o quê? Meu printf. Verifique então se no printf não está faltando um ponto e vírgula. Ó, realmente, falta um ponto e vírgula aqui no printf. Vou executar para ver se vai passar. Aí, agora foi. Digite seu nome. Vou digitar. Vamos colocar outro nome. Rogério. Rogério. E vou dar Enter. Aí, ó, o nome digitado foi Rogério. Então realmente está salvando o nome aqui. Tá. E essa bolinha vermelha? Isso aqui é um marcador, tá? Não é um erro. Eu posso marcar quantas linhas eu quero, tá? Quando tiver bolinha, não é erro, é marcação, tá? Só quando for um quadradinho, tá? Aqui, ó, um quadradinho é que aí você se preocupa que é um erro, tá? Bom, eu consegui fazer a leitura de um nome. Posso fazer a leitura do curso, então. Ou da idade? Pode, ó. Se você vir aqui e falar assim, ó, printf, digite, né? Sua idade, ó, contra barra N, para pular de linha, e o meu scanf vai fazer a leitura do quê? A minha idade. A idade é um número inteiro, então porcentagem D. E ele vai salvar lá na minha variável idade. Você observa que aqui, ó, eu coloquei uma variável, mas eu não declarei aqui em cima. Vai dar erro. A hora que eu executar, ó, na linha 11, ele está dando um erro, ó. Erro, idade undeclared. Isso aqui é não declarado. Tá faltando eu vir aqui, ó, e falar assim, ó, int idade. Agora sim. Agora a minha linha 12 vai reconhecer que existe uma variável chamada idade, porque agora eu declarei. Se eu executar, ó, passou. Então foi. Bom, vou digitar de novo, Alex, e vou digitar a idade, 24. Beleza, ó. Aí ele fala assim, ó, o nome digitado foi Alex.
Aí a idade. Ah, mas eu ainda não imprimi a idade aqui. Ah, então vamos imprimir, ó. Aqui no final, ó, printf, a idade do Alex, ou no caso, né, porcentagem S, é porcentagem D. Aí você vai falar, nossa, mas por que o senhor está colocando um porcentagem S aqui? Porque eu quero que aqui saia o nome da pessoa. E eu quero que aqui saia a idade. Então, vou colocar assim, ó. Porque eu sei que essa variável aqui vai repetir ela aqui, ó. E essa aqui vai vir aqui. É na ordem de presença, tá? Então, se a string está primeiro, aqui eu tenho que colocar string. Se aqui está inteiro, logo na seguida, o número inteiro. Então, vou dar um contra barra n, né? Porque, ó, e aqui em cima também, contra barra n, para pular de linha, né? Ó, isso aqui pula de linha, tá? Eu vou executar e vou verificar. Então, ó, vou digitar outro nome, Fernando. Minha idade, claro que eu não vou falar minha idade, né? Então, 22. E aí, ó, o nome digitado foi Fernando, a idade do Fernando é 22. Entenderam? Ah, professor, então, aqui nessa parte eu estou fazendo, né, a pergunta e a leitura, né, a escrita e leitura. E aqui eu só estou imprimindo o que ele foi digitado, as informações que estão dentro das minhas variáveis. Ah, professor, preciso digitar a altura, né? Um exemplo, né? Ó. Então, se eu colocar aqui, ó, printf, que é o formuláriozinho, ó, digite sua altura, né? Meu scanf vai fazer a leitura da altura. A altura é um número inteiro ou um número real? É um número real. Por quê? Ué, se eu falar assim, quantos metros você tem? Qual a sua altura? Ah, eu tenho 1 metro. Não, mas você tem 1,70. Ah, mas se eu colocar número inteiro, ele só vai pegar o número 1. Não, se você tem um número quebrado, então ele é do tipo real. Então é um float. Então, porcentagem F. Ah, e onde ele vai salvar? A gente vai salvar no e-comercial a altura. Tá, mas você declarou a altura? Ainda não, ó. Vou colocar aqui, ó, float altura. Ah, então você criou uma variável chamada altura do tipo float, do tipo real. Esse float vai receber valores quebrados, tipo 3,50 ou 5,75 e assim por diante. Lembrando que é ponto, tá? Até coloquei vírgula aqui, mas na realidade a entrada é com pontuação. 5 ponto... Ah, você poderia colocar outros valores aqui, ó. 5,334. Então tem 5 metros e alguns centímetros, tá? Como exemplo, tá, pessoal? Bom, feito isso, agora falta imprimir, então, a minha altura, ó. Printf, a altura do Fernando, então, ou no caso do nome da pessoa, porcentagem S, com idade de porcentagem T, e aí, porcentagem F na saída. Aí você vai falar assim, poxa, mas espera lá, isso aqui ó, complicou minha vida, porque o senhor colocou porcentagem S, porcentagem D e F. Por quê? Eu quero dizer assim, ó, a altura do fulano, então o primeiro campo S aqui, ó, é o nome, então vírgula, nome, tá? O segundo campo é a idade, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vírgula, idade. O terceiro campo é a altura, que é a porcentagem F. Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, altura. Por quê? Agora eu sei que, que a sequência dessas variáveis vai aparecer aqui, ó, de acordo com a ordem. Então, primeiro é o nome, depois a idade, depois a altura, tá? Então, se eu executar, vou digitar um nome qualquer. Não vou mudar, Mariana. Mariana, qual que é a idade dela? Vai, 27. Qual a sua altura? Né? Qual a altura da Mariana? Vamos colocar 1. Vamos supor que ela é da NBA, vai, 1,95. Pô, ela é grandona. Então, 1,95. Vou dar Enter. Bom, se você observar a saída aqui, ó, depois que eu digitei, ficou como? O nome digitado foi Mariana, a idade
do, né, Mariana, mas eu vou ter que trocar depois, né, da Mariana é 27. A altura da Mariana com idade de 27 anos é 1,95. Mas se você observar, saiu 1,95000. Mas a altura é só 2 casas após a vírgula. Então, como é que eu faço para formatar apenas 2 casas? Simples. Aqui, ó, no porcentagem F, você vai colocar ponto 2. Por quê? Significa que na hora que ele imprimir, né, a variável float, que é a altura, você está falando que a formatação é 2 casas após o ponto. Se eu executar novamente, vou colocar um rapaz agora, né? Tadeu, idade 24, altura 2,9. Vou dar Enter. Aí, ó. Então, ó, o nome digitado foi Tadeu, a idade do Tadeu é 24, a altura do Tadeu com idade de 24 é 2,9, que foi os valores que eu digitei aqui, tá? Você viu que não saiu os zeros, né? Então, isso aqui formata as casinhas do meu float, tá? Vou até colocar que a idade é tal anos, né? E aqui eu vou colocar em metros, né? Ó, metros. A altura do ciclano. Vamos ver se agora vai ficar bonitinho as saídas. Alex, a idade 33 e ele tem... Vamos ele baixinho, 1,54. Aí, ó, o nome digitado foi Alex, a idade do Alex é 33, a altura do Alex com idade de 33 anos é 1,54 metros. Que bonitinho, né? Então, você consegue fazer as indagações e imprimir. Aí você fala assim, poxa, já podia ter feito até o IMC dele, porque eu tenho a altura. Faltou o peso, né? Se eu tivesse o peso dele, eu podia até calcular o IMC dele, né? Mas isso a gente pode ir lá na frente, né? Porque, na realidade, o IMC você tem que pegar a altura dividido pela... ou o peso dividido pela altura ao quadrado, alguma coisa assim, tá? Bom, esse foi um exemplo, tá, pessoal? É claro que não precisem ficar preocupados, tá? Se vocês observaram, eu fiz mais ou menos como faria, né, para fazer a leitura do tipo string. Fechou meu podblocks. Não enviar. Leitura do tipo string, do tipo inteiro e do tipo float. Alguma dúvida até agora no que eu fiz, pessoal? O que vocês estão com alguma dúvida, alguma dificuldade? Se tiver, pode perguntar, tá? Eu estou à disposição. Bom, outra coisa, é claro, lembrando, vocês estão, acho que, com o microfone mutado. Qualquer coisa, para voltar a falar, né, para que vocês voltem a utilizar o microfone, vocês vêm aqui, ó, nesse, e clica aqui, ó, no ativar, tá? Que aí você ativa o microfone novamente, tá? Se você observar, a maioria está mutado, tá? Por causa da aula, mas caso tiver alguma pergunta, vocês podem estar fazendo por aqui, tá? Dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Usem o chat. Não consigo, não tem microfone. Pode, então, usar o chat. Aí, ó. Pode usar o chat, tá? Tranquilo? O pessoal tá em silêncio. Eu tô mutado? Não tô. Bom, agora são 10 horas, vamos dar sequência rapidinho no slide. Tá, então, ó, eu fiz esse primeiro e dei uns exemplos com char, né, com caractere. Agora, o que eu tenho que passar para vocês? O que a gente chama de estrutura de decisão, tá? Quando a gente cria essa estrutura na programação, é para justamente tomar caminhos diferentes, é tomar uma decisão, né? Você condicionar a ação, por exemplo. Eu quero fazer uma programação em que eu leia, por exemplo, o peso do peixe que eu pesquei. Tá, beleza, você vai pesar teu peixe e aí você vai verificar. Só que eu quero que imprima na tela se o peixe está abaixo do peso,
vamos supor, permitido por lei lá da Iracema, ou, eu nem sei se é Iracema a lei, mas tudo bem, que eu não sou pescador, ou se está acima, né? Então eu consigo condicionar uma ação de acordo com os valores. Então, por exemplo, a regra é que até 2 quilos ele é permitido, aliás, ele é proibido, né? Novo demais. 2 quilos é o mínimo. Então, se o peixe tiver até 2 quilos, não pode, não é permitido. Acima de 2 quilos é permitido. Eu poderia fazer um programa para ler o peso do peixe e imprimir na tela se aquela leitura, se aquele peso é permitido ou não. Para que eu faça isso, eu utilizo uma estrutura chamada C, tá? Ou, no caso, C e C não, né? Se o peso for menor que 2, então ele vai imprimir lá para mim que é ilegal. Se o peso for maior que 2, ele vai imprimir então que o peixe tem o peso legalizado. Você pode ficar com ele, tá? Essa estrutura de decisão tem algumas diferenciações, como, por exemplo, vocês vão aprender a estrutura do C e C não, vão aprender o que a gente chama de switch, que é o caso, tá? O selecione. E nessas condições, que é aqui, ó, if else e switch, nós temos algumas atribuições, né? Por exemplo, nessa estrutura de decisão, dá para implicar outras condicionalidades, não só uma única, como, por exemplo, o peso. Você pode, por exemplo, identificar se for tilápia ou não. Então, tipo, você informa o tipo do peixe e aí você consegue, de acordo com cada subcategoria, definir uma ação de execução, tá? Aqui, ó, um exemplo bem simples, tá? Ó, uma sintaxe, tá? Quando eu falo sintaxe, quer dizer o modo de escrita. Ó, se a média for maior ou igual a 7, ele vai escrever na tela que o aluno foi aprovado. Se não, ele vai imprimir na tela que está reprovado. Aí você vai falar assim, poxa, esse exemplo no CodeBlocks fica fácil. A ideia do algoritmo é que a hora que você inicia a condição, você vai verificar se a idade, porque você leu, quantos anos você tem, aí foi feita a leitura pelo scanf. Se o valor digitado, né, for menor que 30, você é muito jovem, tá? Então, isso é uma estrutura de decisão bem simples, onde você só tem uma ação de acordo com essa condição, tá? Aqui são alguns exemplos, tá? Ó, que eu gostaria de passar para vocês. Por exemplo, se a sua média, por exemplo, eu vi lá minha média da disciplina de algoritmo e eu tirei 5.8. Então, ele vai assim, ó, se 5.8 for maior ou igual a 7, ele vai imprimir aprovado. Opa, pera lá. 5.8 é maior ou igual a 7? Não, não é. Se não é, ele não vai imprimir aprovado. Ele vai executar o else, que é o senão. Então, ele vai imprimir que você está reprovado. De acordo com a condição, se for verdadeira, vai imprimir esse cara. Se isso aqui for falso, vai imprimir esse cara aqui, tá? Vai executar essa linha. Você pode ter mais de uma instrução. Então, ó, se a média for maior ou igual a 7, aí ele vai imprimir, ó, um bloco. A média é tanto e é aprovado. Então, você imprimiu duas frases. Se não, ele vai fazer esse outro bloco aqui, tá? A estrutura do if, né, a estrutura de condição C, ela é a mais simples que tem, né? Você às vezes utiliza isso no Excel, né? Se a célula for maior ou igual a 10, então ele faz isso, né? Então você consegue criar condições, tá, pessoal? Vamos aqui, ó. Para utilizar, eu vou fazer essa ideia aqui lá no CodeBlocks. Então, ó, eu vou abrir meu CodeBlocks novamente. Vou criar um novo projeto, toda vez que eu faço um exercício novo, eu crio um novo projeto, Console Application, linguagem C. Vou colocar aqui, ó, estrutura decisão, tá? Ó, tudo junto, estrutura decisão. Que aí eu sei que é um projeto que vou explicar a estrutura de decisão. Próximo e finish. Bom, o arquivo está aqui, ó, o projeto, né? Meu arquivo main.c foi criado. Vou aumentar aqui. Bom, se eu
vou trabalhar com idade, né? Porque é o exemplo que está aqui, ó. Quantos anos você tem, a idade e tal, e verificar se é menor que 30, né? Que aí ele vai tomar uma decisão de acordo com essa condição. Então, o que eu vou fazer, ó? Idade é do tipo inteiro. Então, já automaticamente já crio idade aqui. Vou colocar um printf para imprimir na tela, ó. Digite sua idade. E vou usar um scanf para ler a idade, né? Então, scanf é um porcentagem D, porque é do tipo inteiro, vírgula, e comercial idade. Lembrando que o e comercial só se usa no scanf, tá? Bom, eu já tenho agora a minha idade, porque se eu executar, ó, digite sua idade. Ah, eu tenho 30. Beleza. O que ele fez? Ele leu 30, né? Aqui, ó, no porcentagem D, e depois salvou na idade. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar a condição. Se, né, ó, se, if, né, ó, em inglês. Lembrando que no Code Blocks eu utilizo em inglês. Então, ó, if, não, se, if. Eu vou colocar entre os parênteses a condição que eu quero. No caso, a idade menor que 30. Abro chaves, né, ó. Só para mostrar para vocês a sintaxe, ó. Então, ó, se isso aqui, ó, é o meu C, tá? Vou até colocar aqui na frente um comentário, ó. If é igual a C, tá? Ó, if é igual a C, tá? Então, ó, se, né, if, se a idade for menor que 30, eu quero que imprime na tela que ainda é jovem. Ó, você ainda é jovem. Tá? Contrabarra N para pular de linha. Bom, beleza. Então, ó, se a idade que eu digitar for menor que 30, ele vai imprimir isso aqui. Se eu executar a minha programação, ó, qual a idade? Vou colocar uma idade menor que 30. Vamos supor, 22. E vou dar Enter. Ele me imprime na tela. Você ainda é jovem, tá? Falta um E aqui, ó. É, jovem. Agora, e se eu digitar um valor maior que 30, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, 44, né? E vou dar Enter. Ele não executou nada. Por quê? Né? Ó, ele não passou mais nada. Ué, porque ele caiu aqui, ó. Você digitou 40, ele salvou na idade. Aí ele vem aqui e fala assim, ó, se a idade for menor que 30, ele vai imprimir isso aqui na tela, que é esse bloco aqui, ó. Bom, 40 é menor que 30, é verdadeiro ou falso? Falso. 40 não é menor que 30. Se isso aqui é falso, ele não executa esse bloco, tá? Agora, se isso aqui for verdadeiro, aí sim ele executa esse bloco. Então, quando eu digitei 22, 22 era menor que 30? É, então era verdadeiro. Por isso que ele imprimiu que era jovem. Ah, mas espera lá. E se eu quiser imprimir que a pessoa não é jovem, que a pessoa é velha quando ela digitar um valor maior que 30? Eu posso vir aqui e colocar um else, que é o que a gente chama de senão. Todo se tem o senão, né? Toda condição tem duas saídas. A condição verdadeira e uma condição falsa, né? Caso essa condição seja falsa, ele vai executar o else. E aqui dentro, então eu coloco meu printf, digitando assim, ó, você é idoso, né? Ó. Bom, se ele não é jovem, você é idoso, né? Então, vamos supor, né? Ó, vou executar aqui. Ah, vou digitar 35. A hora que eu der Enter, ele vai verificar, ó, 35 é menor que 30? Não, é falso. Se ele é falso, ele vai executar o else. Então, a hora que eu dou Enter, ele retornou, ó, você é idoso. Porque essa condição aqui, ó, me levou a tomar a decisão de execução do else. Agora, o que acontece? E se eu digitar que eu tenho 30 anos? 30. Ele vai verificar. 30 é menor que 30? Não, 30 é igual a 30, não é menor. Então, ele vai acabar falando que eu sou idoso. Ó, você é idoso. Por quê? 30 não é menor que 30. Ah, mas eu quero que quem tem 30 anos ainda seja jovem. Então, eu sou obrigado a colocar um igual aqui, ó.
idade menor ou igual a 30. Agora sim, a hora que eu executo 30 aqui, ó, digito 30 anos, ele vai falar que eu sou jovem, porque está dentro da minha condição, ó, tá? Vocês entenderam, pessoal, como funciona essa condição, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Eu sei que a ferramenta às vezes dificulta um pouco, tá? Mas caso alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá? Fiquem à vontade. Então, eu fiz esse exemplo com vocês, tá? Vamos passar. E aí aqui agora tem os exercícios, né? No slide 12, utilizando a função C. Então, se você vir aqui, ó, construa um algoritmo que leia 4 notas, faça sua média. Aí você falou, opa, eu fiz isso já. Isso aí é um exercício que eu já fiz, né? Que a pessoa digitava as 4 notas, né? As 4 provas, e eu calculava a média. Porém, agora ele tem um C, ó. E se a média for maior que 7, o aluno está aprovado, se não, reprovado. Você observa que durante o exercício você escutou as duas palavrinhas mágicas, se e se não. Significa que, na hora que você estiver aqui no Code Blocks, você vai pedir para a pessoa digitar as notas das provas, né, das 4 provas, vai calcular a média. Aí você vai fazer um if, ó, se, né, média for menor que 7, ele significa que ele está reprovado, porque a média sendo menor que 7 é reprovado. Então, vai imprimir reprovado. Se não, vai imprimir aprovado, porque se não for menor que 7, é maior. Se é maior, então o else, tá? Opa, aqui. Aí depois ele fala, ó, faça um programa em C do exercício 1. Na realidade, aqui ele pede para criar o algoritmo e fazer a codificação. Não se preocupem, faça no Code Blocks e ignorem o exercício 2, tá? Faça esse aqui e ignore o 2, tá? O 3, ele fala assim, ó, construa um algoritmo que digite a temperatura. Se a temperatura for maior que... Ó a palavrinha mágica, se, significa que você vai utilizar estrutura de condição, né? Se temperatura for maior que 25, está calor. Então, você sabe que a pessoa vai imprimir na tela que está calor. Se não, está frio. Então, se caso a temperatura não for maior que 25, é para imprimir que está frio, tá? Se você observar, o uso da estrutura de condição vai de acordo com a sua possibilidade. Nesse caso aqui, ó, ele possui um se e um se não. Significa que provavelmente eu vou ter um if e um else, tá? Agora, vai ter casos que eu apenas tenha a condição se. Se o valor menor que 5 vai fazer isso. Acabou. Às vezes eu não quero outra execução. Então, não necessariamente eu preciso ter o se não. O else não é obrigatório, tá? Mas o else não vive sem o if. O if é obrigatório. Se você tem uma estrutura de condição, automaticamente você vai pensar que você vai utilizar if, tá? E aí, então, nós finalizamos, né, ó, a aula 3, tá? Trabalhando com a estrutura if-else, tá, pessoal? Essa aula está sendo gravada, então tudo que eu fiz aqui no Code Blocks, tá, ó, foi, né, foi gravado, então caso vocês precisem, né, de alguma dessas informações, vai estar no vídeo, tá? Lembrando que eu vou soltar aqui no EAD de vocês, tá? Se eu não me engano, aqui, ó, Fernando Kendi, as outras videoaulas, tá? Então, eu tô fazendo as videoaulas dos slides, tá? Para vocês. Essa que a gente está gravando, já vou colocar aqui ainda hoje, tá? Lembrando outra coisa, pessoal, isso é muita atenção nisso. Muita gente vem me perguntar. Eu vou explicar de novo, porque eu não sei se estava todo mundo aqui. Quando você entrar no EAD, tá? Aqui no painel, lá nas suas disciplinas, você vai talvez se deparar com 2 algoritmos, ó. Fernando Kendi e Patrícia.
Lembrando que o da Patrícia é para o pessoal da elétrica e civil, e o meu é o pessoal da mecânica. Então, você vai acessar aqui, ó, Fernando Kent, né, a disciplina, e aqui dentro você vai ter o material. Se você acessar o da Patrícia, eu acredito que vocês estão visualizando também, você vai observar que tem algumas coisas diferentes, tá? Que é o que ela passa para o pessoal da elétrica e civil. É o mesmo conteúdo, tá? Se você pegar as videoaulas dela, essas são as mesmas que eu faço. O que vai mudar talvez é a voz dela, né? Que é uma voz feminina. E ela lança algumas tarefas. Eu geralmente utilizo como regra de tarefa os exercícios dos slides, tá? Então, ó, se você vir aqui, ó, vou até voltar, ó, aqui tem uma pastinha chamada Slides, autora Patrícia Maturano. Porque quando a gente resolveu dar a disciplina em dupla, eu e ela, a gente usou o material dela que estava bem mais didático, tá? Então, por isso que eu coloco como autora Patrícia, tá? Aqui estão as aulas, tá? Então, aula 1, 2 e assim por diante, é os slides. A gente estava no 3, tá? E se você observar, o slide 2, 3 tem exercício. Façam esses exercícios. Se tiver alguma dúvida, me perguntem. Fala assim, professor, lá na aula 4 ou na aula 3 tem um exercício assim, assim, eu não consegui fazer. Ou, deu erro. Ou, sei lá, tá dando um erro tal. Eu tento resolver para vocês, tá? Caso, se eu não me engano, teve um aluno que me procurou, aí eu pedi para ele instalar essa ferramenta chamada Ndesk, tá? Que está aqui embaixo, ó. Esse Ndesk é para que eu possa acessar a máquina e fazer, às vezes, a alteração e explicar, tá? Então, é uma forma também da gente se interagir, caso vocês precisem de ajuda, tá, pessoal? Lá no meu canalzinho, que eu fui obrigado a criar, né? Querendo ou não, eu já coloquei uma playlist. Então, se vocês acessarem lá o canalzinho do YouTube, tem uma playlist, ó, algoritmo e lógica de programação. Já tem 27 arquivos, tá? Então, se você abrir a playlist, vou até dar uma pausa aqui, ó, que eu não quero que rode isso aqui. Você vai ver aqui no canto, né, ó, na lateral, vídeo introdutório, mostrando como instalar. Aqui tem a aula 1, que é o slide, até o slide 20. Depois a segunda parte da aula 1. Exemplo de como criar um primeiro programa. Aula 1 iniciando, então é outra forma de iniciar a programação, com outras explicações. Usando variáveis, então eu explico como usar variáveis, tá? Ó, vídeo aula 2, ó, do slide. Os exercícios da aula 2 já estão em vídeo, tá? Talvez não tá no EAD aqui, ó, eu não publiquei, às vezes, né? Deixa eu voltar aqui. Talvez eu não tenha publicado aqui, tá? Na sessão. Mas aqui, ó, eu tenho as videoaulas já disponíveis, tá? Aula 3, parte 1, que é a anterior, antecipando isso que eu havia falado, que é justamente do incremento e tal, tá aqui. Aí, ó, incremento e decremento. Então, assim, ó, eu tenho até agora, querendo ou não, ó, 11, 12 vídeos já disponíveis para vocês, tá? Exercícios da aula 3 eu já fiz, ó, tá? Então tá também disponível. Estrutura if else, ó. Então, tudo explicando. Fora essa aula de hoje, tem, querendo ou não, 14 vídeos que você pode assistir, né, para tentar se inteirar, né, no assunto, né, se inteirar na matéria, tá, pessoal? Então, assim, não dá para ter desculpa, né? A matéria, ela não é uma matéria simples, tá? Eu sei que demora para decorar, demora para entender, acontece, não precisa se preocupar, tá? Não é um caso de vida ou morte, porém, os vídeos que eu lanço são todos com áudio, mostrando, explicando, tudo bonitinho, tá? Passo a passo. Então, não é impossível você ver as videoaulas e não conseguir aderir. Caso tenha alguma dúvida, pode acontecer, vocês me procurem, tá? Beleza? Todo mundo quietinho, vamos ver quem falou, ó, tranquilo, professor, tranquilo, beleza. Tá, pessoal? Então, ó, agora são 10h24, foi o que eu falei, essas aulas no Teams, não vou massacrar não, tá? A gente vai dar sequência, eu vou explicar o funcionamento,
Vou passar algumas listas com 1, 2 exercícios, tá? Para que isso contabilize nota de trabalho, né? Às vezes até nota de prova, porque a gente não sabe até quando vai a quarentena, né? Então a gente não identifica dessa forma, tá? Não tem como saber, tá? Ah, tem uns vídeos que aparece vídeo privado. Ah, tá. Eu vou liberar então. Verdade. Ó, obrigado por me lembrar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, no YouTube Studio. Eu vou liberar já então até o 14º vídeo. Perdão, realmente. Eu tenho que vir aqui, ó, nos vídeos. Aqui, ó, público. Aqui, ó, privado. Ah, não, esse não é. Vamos, cadê playlist? Acho que é na playlist que eu consigo ter acesso. Vamos ver aqui, que eu já vejo isso agora. Deixa eu ver. Não, é lá mesmo. Deixa eu voltar lá. É onde tem aqueles privados. Aqui, tá. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, já a parte 1, tá. Agora deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, o que eu vou liberar aqui, ó, campo pesquisa, função, cálculo, exercícios da aula 3, público, né? Eu vou trocar, cadê aqui? Aí, aula 3, eu vou trocar para público. Que mais? Exercícios da aula 2, tornar público. Deixa eu ver. Uso de variáveis. Vou tornar público. Agora vocês vão ter acesso. Aula 1, vou tornar público. Tudo que eu tenho do material até a aula 3, eu vou tornar público, tá, pessoal? Tabuada, não, isso aqui mais para frente. For, função extra, não. If alinhado, depois eu vou ter que explicar isso aqui, é uma continuação da aula 4. Revisão de incremento e decremento. Público. Olha quantos vídeos eu já gravei para vocês. Primeiro projeto... Ah, não, isso aqui é de outra turma. Não, funções, while, não, Android, não... exemplo de como criar. Esse aqui público também. Vamos já aproveitar e liberar geral. Aí, eu fiz até das aulas 5, só que tá tudo privado. Então, exercício da aula 5, aula slide 5, tá. Tem mais para direita. Por isso que eu não estava vendo tudo. Exemplos de exercícios. Exercícios 1, 2, 3 e o slide 4. Ainda não vou liberar esse, tá? Esse por causa da aula 4, então eu vou esperar, tá? Esse está público, if else público. Beleza. Acho que tá tudo. Ó, não, isso aqui, ó. Iniciante em Java. Java não é linguagem C, tá? Então não se preocupa com isso, nem isso, tá? É só mesmo com os demais. Incremento e decremento, tá público. Beleza, pessoal. Ó, eu já alterei aqui, então, né? Os slides, aliás, as videoaulas, agora provavelmente já vai estar disponível, tá? Agora, já alterei. Está público. Beleza. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? Então, vou finalizar essa aula de hoje, tá? Então, agora são 10h30, é mais ou menos esse horário que eu gostaria de finalizar a parte teórica, né? A parte do slide. Vou ficar disponível até às 11h, tá? Então, eu vou finalizar a gravação, né? Encerrar a gravação, porque eu já não vou passar conteúdo agora. Porém, eu vou ficar disponível para vocês,